Boa tarde, galerinha, tudo bem? Sou o Delcis Avelino, estou gravando meu segundo vídeo aqui para o canal Política Traduzida. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o partido político. Vale relembrar que esse canal é um canal que foi criado para poder falar um pouco mais sobre política com as pessoas que não entendem, não têm um grande domínio sobre política, porque existem certos palavrões, existem certas palavras que são difíceis e que a pessoa não entende. Existe muita coisa no meio da política que o ser humano comum, a pessoa comum não existe. A ideia é falar em uma linguagem um pouco mais comum, em uma linguagem mais de povo, em uma linguagem mais traduzida, falar de uma forma mais simples para que a pessoa possa entender mais claramente a política. Basicamente, nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre o partido. E vamos lá, o que é um partido político? O partido político ele é uma agremiação de pessoas, uma representação de pessoas que se juntam e criam uma entidade jurídica para poder representar o povo ou uma ideologia política através do nosso cenário político atual. Esse partido político, essa união de pessoas, em tese, em teorias, elas se juntam para poder defender uma ideologia. Exemplo, existem partido dos trabalhadores, existe partido cristão que vai representar os cristãos, existe partido democrata que vai representar os democráticos, existem partido comunista. Então, basicamente existe, teoricamente, em tese, existe uma ideologia por trás de cada partido, e você eleitor, você eleitor, que nós se julgamos evangélicos, nós vamos votar em partidos que sejam evangélicos, em que defendam pessoas evangélicas. Se nós me julgo como trabalhador, minha principal definição é como trabalhador, eu vou votar no Partido dos Trabalhadores ou em qualquer outro partido que defenda os trabalhadores. Em tese é isso, é um conjunto de pessoas para que possa representar o povo. Porém, esse canal a gente fala de uma forma mais tranquila. Então, o que acontece? Eu preciso que você olhe, eu preciso que você entenda, faça a seguinte pergunta: você hoje se sente representado? Você hoje se sente representado pelos políticos que lá estão, pelos partidos que lá estão? Nós temos hoje mais de 30 partidos políticos. A pergunta é, existe mais de 30 ideologias? Na verdade não, né? Então o que acontece? Por que existem tantos partidos? É devido à briga de poder, devido à fatia de controle do Estado que cada partido tem interesse em ter. O partido político, ele precisa conseguir filiados, ele precisa conseguir pessoas que se filiem ao partido político para que ele possa estar com renovação constante, com sangue novo, para que ele possa ter novos membros, novas pessoas dentro do partido, para que ele possa avaliar durante as suas reuniões, durante as suas palestras, durante as suas ações de partido. As pessoas vão ganhando destaque e vão se destacando dentro do partido, e essas pessoas que trabalharem, que atuarem dentro do partido, elas podem se tornar um potencial candidato nas próximas eleições. E quanto mais filiados um partido vier a ter, mais representatividade ele vai ter perante a sociedade. Se existe um partido ao qual exista somente 100 pessoas dentro desse partido, e nós somos milhões de pessoas, então esse partido representa muito pouco. Mas se um partido dentro de Brasília, por exemplo, ele tem 20 mil pessoas, ele tem uma boa representatividade. Então, quanto mais filiados políticos um partido tiver, melhor para ele. E dentro desses filiados, ele vai selecionando quem são as pessoas que têm a maior chance de voto para poder sair nas próximas eleições e disputar vaga pelo partido, para que produza o crescimento para o próprio partido. Está aí uma das grandes dificuldades, um dos grandes desafios que os brasileiros têm agora com as chances das próximas eleições, de mudar uma realidade muito triste. Por quê? Os partidos políticos, em teoria, deveriam juntar essas pessoas e pessoas do bem, deveriam representar a gente, mas na prática tem tanta roubalheira lá dentro que a gente não se sente representado. Vamos só raciocinar. Quando tem um filiado que ele é muito bom, ele tem um discurso bom, ele fala bem, ele realmente representa o povo, ele realmente está preocupado com a ideologia, ele realmente está preocupado com o setor da sociedade ao qual ele está envolvido, esse cara que é muito bom,
ele passa a ser estratégico para o partido, para que lá na frente ele entre como filiado do partido, como candidato e ganhe um número muito grande de votos para dentro do partido. Então esse cara que é muito bom, ele acaba fazendo parte do dia a dia do partido, e o partido vai e precisa segurar esse cara dentro do partido, precisa preencher esse cara dentro do partido para que esse cara se torne um defensor contumaz do partido sempre. O que o partido faz? Ele doa para esse cara, ele consegue para esse cara uma indicação política, um cargo político, um emprego dentro de uma secretaria do município, dentro de uma administração da Câmara, do Senado, enfim, esse cara se torna um indicado político, um funcionário do governo. Nem sempre esse cara ele é qualificado para poder executar a função que precisa, mas quanto mais indicados políticos o partido tiver dentro do governo, por exemplo, um governo, uma situação hipotética onde um partido seja da situação, seja aliado do governo, quanto mais indicados esse partido tiver, mais seguro ele vai ter de que vai ter boas pessoas lá na frente para poder disputar a eleição, e teoricamente o partido iria ter um grande crescimento. Mas olha só, se eu coloco uma pessoa que não tem qualificação para trabalhar dentro de um órgão público, o que acontece? As pessoas comuns lá fora passam a ter um serviço de baixa qualidade. O ser humano comum, as pessoas do dia a dia, passam a ter um serviço de pouca qualidade. O filiado do partido vai ter um salário bom, durante algum tempo. Porque se esse filiado do partido começar a falar mal do partido por algum motivo, se ele tiver uma briga, esse cara vai perder o emprego, mas cedo ou mais tarde o partido vai tesourar ele e vai cortar. Então o que acontece? Essa prática política, ela é horrível, ela tem que acabar. Por isso, estou tentando traduzir, estou tentando explicar como funciona na prática um partido. A ideia do canal é essa, é traduzir a situação. Muitos dos partidos também se comportam como um partido de aluguel. O que seria um partido de aluguel? Vamos lá. Vai ter as eleições, as próximas eleições. O partido ele é muito pequeno, tem um número muito pequeno de filiados, um número muito pequeno, não tem deputado com legenda, o partido é pequeno. O que acontece? Esse partido ele quer crescer. Para ele poder crescer, o que ele faz? Ele vai ser namorado, ele vai ser flertado por partidos maiores que queiram a cota de tempo de TV que esse partido tem direito, para compor uma chapa, compor uma coligação, e com esse tempo de TV acabar conseguindo criar uma chapa majoritária e ganhar de fato as eleições. Esse partido que é pequeno, ele tem o direito ao fundo partidário e tem direito ao tempo de TV. Por ser um partido político, ele tem direito a isso. Então ele acaba sendo flertado por partidos grandes, em troca de quê? Em troca de lá na frente ter cargos comissionados para os seus defensores, para os seus coligados, para os seus filiados, para os seus membros. Isso é muito feio. Isso é muito feio por quê? Porque o cara lá fora que votou no partido pensando na ideologia foi jogado fora. Porque se você for defender mesmo a ideologia na prática, você não vai votar sempre ao lado do governo. O governo ele não vai sempre acertar, o governo vai errar. Se você for independente, eu adoro essa palavra que tem uma pessoa aqui em Brasília que se diz independente. Então, partido político tem dessas coisas. Existem partidos que são considerados partidos de aluguel. E eu venho chamar a atenção para isso. Nós temos que ter muito cuidado com o partido que nós vamos votar, com o deputado que nós vamos eleger, com o presidente que nós vamos eleger, porque é muito difícil. É muito difícil você acertar no voto. A pessoa, o pré-candidato, o candidato, na prática, ele tem 45 dias para poder expor a sua ideologia, para expor as suas ideias, expor o seu trabalho, expor os seus planos que você tem que ter. 45 dias é muito pouco para você conhecer um candidato. Eu, Delcides, particularmente defendo que em um futuro próximo, Deus ajude que aconteça, em que a legislação mude, e que nós viemos ter condição de ter um momento em que esse tempo de 45 dias ele venha a ser maior. Maior por quê e para quê? Na minha visão, eu acredito que a campanha publicitária em TV ela deve ser somente de 45 dias, porque enche o saco lá na televisão. Mas eu acredito que o candidato ele poderia falar, na minha visão, tá?
pelo menos um ano ou até 2 anos antes das eleições, ele poderia ter o direito de falar: eu vou concorrer lá no ano tal, em 2022, em 2050, eu vou concorrer. Porque com isso geraria um ambiente de competitividade muito maior. Se o deputado hoje que está lá no poder, ele tiver consciência de que tem pessoas lá fora boas, capacitadas, qualificadas, que estão querendo ocupar aquela cadeira, o deputado atual vai fazer um serviço muito melhor. Hoje, com a atual realidade, em que os oponentes só são vistos nos últimos 45, aos 48 do segundo tempo, é uma situação muito difícil, é uma situação muito complicada, e o deputado que hoje está trabalhando, ele não está trabalhando. Ele deveria fazer um serviço muito bom com medo de perder a vaga, entendeu? Então eu defendo um tempo maior, não em TV não, porque enche mesmo a paciência da gente, mas que o candidato pudesse ter o direito de falar: não, eu pretendo ser candidato tal, eu vou entrar como candidato na época tal, que isso não viesse a ser ilegal. Então essa é a minha defesa, e é isso. Esse vídeo de hoje foi sobre o partido político, que é um pouquinho do partido político, e por trás como funciona. Espero que esse vídeo tenha sido de bom proveito para você. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal. Se você tiver gostado, clica no gostei. E é isso aí, vamos que vamos. Foi um prazer estar com vocês hoje, continue com a gente.